Estamos começando mais um podcast do Folha Metropolitana Rio. E como vocês sabem, todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente tem um super papo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje a gente tem um assunto muito bacana para falar, muito importante, na verdade. E a nossa entrevistada, ela é advogada, ela é pedagoga e está como presidente da APAE aqui de Guapimirim. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast a Raiane Rocha. Raiane, obrigado por ter vindo aqui, tá? Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito esclarecedor. É um assunto super importante, né? Que muitas das vezes as pessoas não têm essa noção, né, da importância que tem essas instituições que ajudam, né, pessoas e famílias atípicas, né? E eu acho que você vai conseguir esclarecer muita coisa aqui. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Raiane, vamos lá. Primeiro, para te começar, queria que você falasse sobre o que é a PAI. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais, na verdade, é um movimento apaiano, né? A PAI, ela nasceu, a primeira PAI do Brasil nasceu no Rio de Janeiro. A PAI Rio é a primeira PAI, há 64 anos atrás. Tem tempo, hein? Tem tempo. Hoje, o movimento apaiano tem mais de 2.200 e eu já não sei nem mais o número correto, porque já passou de 2.200, né? Todo mês abre uma PAI nova, graças a Deus. A ideia é que se expanda para todos os municípios do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 62 APAIs, nós temos 92 municípios. E a APAI Guapimirim é quase a caçulinha, né? Na verdade, tem mais duas APAIs que foram fundadas na mesma época que a APAI Guapimirim. Mas as APAIs municipais, né, como a gente usa o termo para falar das APAIs, elas são próprias, têm seu CNPJ próprio, Cada uma tem têm sua independente. independência, assim, seu estatuto, seu regimento, somos totalmente independentes. A gente só faz parte de um grande movimento, que é o movimento apaiano. E o que é oferecido na PAI? A APAI é uma associação que luta e defende os direitos da pessoa com deficiência intelectual. E de uns anos para cá, né, também de pessoas autistas, né? Trabalha também com pessoas autistas, que não é uma deficiência intelectual, mas está ali dentro do mesmo projeto de trabalho terapêutico, né? Então acaba que a gente hoje atende. Aqui na APAI Guapimirim, a gente atende, o nosso maior público são os autistas, mas o objetivo da APAI estatutário é defesa de direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltiplas, né, que pode ter deficiência intelectual e outra deficiência junto. Entendi. E aí, o Guapimirim, né? A PAI Guapimirim completou agora no último dia 30, completou 3 anos de fundação, né? 3 anos. Na luta, né? 3 anos de conseguimos. E conta pra gente como é que surgiu essa ideia, assim, como é que foi essa reunião de pessoas para poder fundar essa PAI aqui em Guapi? Em 2021, mais ou menos, foi em 2021, 2020, acho que foi 2020, eu peguei o diagnóstico de autismo do meu filho e aí eu comecei a lutar por direitos, né, da pessoa com autismo e abriu a minha mente para pessoas com deficiência, porque até então era uma causa praticamente invisível para mim. Era aquele, eu só ouço falar, já ouvi falar, eu tenho empatia, mas Muitas pessoas é isso, né? As pessoas não se envolvem com 90% isso, né? das pessoas que militam na pauta, né, da pessoa com deficiência e pessoas autistas é porque tem alguém da família que tem, né? Que é autista ou que tem uma deficiência. E eu peguei o diagnóstico do meu filho na época e comecei a procurar terapias e no município só tinha um centro de atendimento para autista, mas a demanda era muito grande e não tinha muitas terapias. E aí eu comecei a me juntar com outras mães. Eu era, na época, presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB, que é a subseção é Magé e Guapi. Sim. E eu comecei a levar muitos palestrantes para fazer palestras lá na OAB sobre o tema de inclusão. Né? Eu estudei muito, passei assim, um mês comendo tudo sobre o direito da pessoa com deficiência e autista. Eu falo que em um mês eu virei craque no direito da pessoa Fez deficiente. uma Eu nem intensiva, dormia. né? Uma faculdade intensiva, né? Nem dormia. Jurisprudência, lei, tudo que você pode imaginar, eu não dormia. E aí eu queria criar uma associação na cidade
para defender os direitos da pessoa com deficiência e autistas. Eu sempre tive a ideia de criar uma associação para defender os direitos de todas as pessoas com deficiência. Sim. Eu sei que o autismo não é uma deficiência, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é neurobiológico, mas falando como mãe, eu considero meu filho uma pessoa com deficiência, porque ele tem dificuldades que causam um atraso na vida dele. Entendi. Né? Apesar desse espectro que precisa de apoio, que precisa Sim. de um cuidado diferente, de um olhar diferente, né? Sim, apesar dos pais, né, na maioria dos pais, não concordarem com o meu ponto de vista, de, meu filho não tem deficiência, meu filho é autista. Eu entendo, cada um pode pensar da forma que quiser. Legalmente falando, o autismo é considerado uma deficiência para efeitos legais, para garantia de direitos da pessoa autista, mas eu vejo meu filho como uma criança com deficiência porque ele tem muita dificuldade. Ele é um autista nível de suporte 2, então ele precisa de muito suporte. Né? Então, quando eu comecei a pensar, me programar para fundar uma associação, eu queria que fosse uma associação que atendesse a todas as pessoas com deficiência e não só o autista. Porque eu vi assim, um movimento na cidade do autismo, de muito autismo, e aí eu encontrava mães de crianças com síndrome de Down, mães de crianças com síndrome de Rett, mães de crianças com outras deficiências que não eram protegidas e amparadas, né, por esse grupo que se formou. E aí eu convidei um palestrante, o Dr. Caio, maravilhoso, um beijo pro meu amigo. Ele é especialista em direito da pessoa com deficiência. Na época ele era diretor da diretoria da OAB de pessoas com deficiência. E eu convidei ele para palestrar na OAB. E aí eu conversando com ele, eu falei, eu queria fundar uma associação, você pode me ajudar? Como é que eu faço os trâmites e tal? Ele falou que me ajudaria. E aí criei o nome do grupo, sonhei com o nome. Como é que era o nome do grupo? Ágape. Ainda existe até o grupo de WhatsApp, Porque eu fiquei pensando no nome junto com as outras mães e eu falei, eu preciso dar um nome pro grupo, qual o nome que eu vou dar para essa associação. E aí eu lembro que eu acordei, eu tenho até o print dessa conversa que eu tive com a menina. Eu acordei 2h da manhã com uma voz falando para mim, o nome vai ser Ágape, Associação Guapimiriense de Amigos e Pais Especiais. E Ágape significa amor de Deus, né? Caramba, tudo. Aí eu falei, vai ser Ágape. Aí eu botei assim, vai ser Ágape. Aí expliquei o nome, falei, vai ser Ágape. Só que Deus tinha outros planos. Eu fui para uma amiga minha do Rio, a doutora Gabriela, ela é presidente da Apteia, que é uma associação lá do Rio de autistas, me convidou para ir para um evento no Palácio Guanabara que falava sobre inclusão escolar para pessoas com deficiência e autistas. E eu fui nessa palestra. Por acaso, o doutor Caio também estava lá, palestrando. E tinha uma pessoa da Federação das APAES, que o nome dela é Gerlane. Doutora Gerlane é uma psicopedagoga, coordenadora da parte educacional da Federação. À época, eu não sei se ainda é. E aí, eu peguei o Instagram dela, ela palestrou, falei, nossa, que legal, ela falando do movimento apaiano. Porque assim, eu já tinha ouvido falar da APAE, mas não sabia o que era APAE. Desde sempre. Mas não sabia o que era APAE, né? E aí, eu peguei o Instagram dela. Quando cheguei em casa, no mesmo dia, eu mandei uma mensagem para ela. Tudo bom, Gerlane? Aqui é a Rayane de Guapimirim, eu sou mãe de um autista. E expliquei para ela. Falei, eu quero fundar uma associação em Guapi. E aí, eu vi a sua palestra e eu gostei muito, queria falar sobre a APAE. Ela falou, Rayane, parece que você caiu do céu, porque eu passei na porta da cidade ontem. E eu falei, por que Guapi ainda não tem uma APAE? E aí, eu marquei com ela uma reunião na federação para 2 dias depois. 2 dias depois, eu fui, o doutor Caio foi junto comigo, nós já marcamos a agenda e entendi como funcionava para fundar uma APAE. Procurei o Júlio Rocha, né? Na época ele não era deputado, é o irmão da Marina, ele era meu amigo pessoal, e eu falei, Júlio, preciso de uma reunião com a prefeita, porque eu quero fundar uma APAE em Guapi, mas a gente precisa de apoio da prefeitura, porque sem um apoio municipal não funciona. E aí o Júlio falou, considera marcado semana que vem, quarta-feira, lá na prefeitura. E aí a gente marcou a reunião com a prefeita, verificamos a possibilidade de ela nos apoiar para trazer a APAE para Guapi. Ela se dispôs a ajudar. Na época a gente precisava alugar um imóvel e aí eu e as outras mães do grupo que eu formei começamos a vender feijoada. Quantas pessoas assim se reuniram? Umas 18 pessoas. 18. E aí a gente começou a vender feijoada na feira. Para fazer recurso, né? Para fazer recurso lá na Feira do Modelo. Começamos a vender feijoada todo final de semana lá.
conseguimos angariar dinheiro para alugar o imóvel. Algumas pessoas nos ajudaram financeiramente, umas fizeram doações diretas para pagar os primeiros meses de aluguel. E aí, em 3 meses, a pai estava fundada. Caramba, e aí começou a luta, outra luta, né? E aí era uma nova luta, né? Primeiro foi a luta para fundar. Uhum. E aí depois foi a luta para manter, né? São Sim. 3 anos de história. A gente tinha que continuar mantendo, porque assim, as pessoas acham que o movimento apaiano, né? A federação ou a Apai Brasil envia algum recurso, não envia. A gente tem que ter autonomia total, a autonomia total, inclusive de Cada recurso. unidade tem que Tem ser autossuficiente. exatamente. E se manter, né? Uhum. E existe uma lei chamada MIROSC, que é a lei do marco regulatório da sociedade civil. Uhum. Para a gente ter direito a receber, captar recurso do governo federal, seja por emenda parlamentar, seja por editais, a gente precisa ter 3 anos. Sim. E a gente completou agora, graças a Agora, né? Deus. Então agora Né? iniciar uma nova jornada, né? Iniciar uma nova jornada. Até agora, como que a gente sobrevivia? Com a ajuda de empresas, poder público municipal, com apoio, óbvio, e de rifas e eventos que a gente fazia. No primeiro ano a gente fez um carnaval, né, o Bloco dos Apaixonados, a gente já Bacana. fizemos 2 vezes o Bloco dos Apaixonados, nós Deve fizemos, ter essa alegria, né? Ver as crianças e é lá. muito bom, é E muito as legal. famílias, né? É muito legal, mas é muito cansativo fazer evento, né? Imagina. E rifas, a gente fez bastante rifa. Ano passado, foi esse ano, começo do ano, a Marina até doou a fantasia dela de Mulher Maravilha. Conseguimos arrecadar quase 5 mil reais com a fantasia dela Bacana. para a instituição. Que legal. E a gente tem apoio de algumas empresas. Eu posso falar o nome de Pode, todas? claro. A gente, no primeiro ano, quem nos auxiliou com metade do aluguel foi Nalim e Nosso Chopp. E aí acabou o contrato com o Nosso Chopp. Na verdade, foi o Zé Augusto Nalim, né? Não foi a Nalim especificamente a empresa, mas ele nos apoiou pagando metade do aluguel e o Nosso Chopp pagava a outra metade. E depois que acabou o contrato com o Nosso Chopp, a gente conseguiu com a Belov. Atualmente, quem paga o aluguel da PAI é a empresa Belov. Ah, legal. A gente é muito É uma grande empresa aqui no município. Ela é internacional, né? Se não me engano, acho que é uma das maiores empresas do mundo de peças Petróleo. de peças de navio, de plataforma. Acho que tem alguma coisa Eu assim. acho que ela é de plataforma de Plataforma, petróleo. Eles fazem trabalho com embarcação, né? Isso. E a Belov hoje paga o nosso aluguel. Nós temos parceria também com a MB Indústria Mecânica, começamos esse ano. Procuramos ele no verão porque nossa conta de luz estava vindo muito alta e a gente com pouco recurso. E graças a Deus eles também estão nos ajudando. Nossa conta de luz é paga pela empresa MB Indústria Mecânica. Muito importante, né, esse apoio das empresas, né, para qualquer negócio, Para né? todas as associações, Ainda né? mais para uma associação que tem um trabalho tão bonito, tão importante, né? Porque as pessoas não imaginam o trabalho que é, né, para essas famílias, né? Porque as famílias também sofrem muito, né? Porque é um desgaste, Sim, é uma luta muito grande, né? muito grande. Queria que você falasse um pouco assim desse desafio, de como é, né? Você que é mãe de autista, como é que é o desafio, né? De uma família quando tem uma pessoa com deficiência ou com autismo, como é que é isso? Eu falo que a minha realidade não é a realidade da maioria das famílias, né? Que graças a Deus eu tenho estudo, tenho um trabalho que consigo arcar com as minhas contas e com as contas do meu filho. O pai dele também ajuda com pensão. Eu sou mãe solo, então assim, tem essa questão do desgaste de ser mãe solo e ficar tudo em cima de mim. Mas eu tenho estrutura. Uma né? rede de apoio, né? Eu consigo, mesmo que pague, eu consigo ter uma rede de apoio. A maioria das famílias, pelo menos lá na PAI, não tem essa estrutura familiar, né? A maioria dos nossos assistidos hoje vivem em vulnerabilidade social. Caramba. É. Quantas pessoas a PAI atende hoje? 119. 119 famílias. No total de famílias que nós atendemos nesses 3 anos, 154 famílias. No total, né? No total. Entendi. Nós fizemos, eu até anotei, mas esqueci de trazer. Pode ver, pode ver. Telefone. Pode ver. Eu anotei porque eu tô fazendo vou fazer um vídeo pra quinta-feira para solenidade. No total dos nossos atendimentos nesses 3 anos, 34.560 atendimentos. Cara, 34 mil atendimentos em 3 anos. Em 3 anos. Caramba. É porque a gente atende com terapias, né? Sim. A gente tem fono, TO, psicomotricista, fisioterapeuta, musicoterapeuta, assistente social, funcional.
capoeira. Nós temos hoje 12 profissionais, entre profissionais fixos, né? A gente tem alguns voluntários, temos estagiários, e no total foram mais de 34 mil atendimentos nesses 3 anos. São 154 famílias. Só que são atendimentos constantes, né? Raramente você vê um autista, por exemplo, tendo alta de terapia, porque é um ciclo, né? Ele desenvolve, consigo desenvolver tal habilidade, mas outra habilidade dele precisa ser desenvolvida, ou ele regride de uma habilidade. Então, é muito altos e baixos. Por isso que eu falo que a luta é muito constante dessas famílias. A gente precisa ter um suporte. Eu queria muito poder dar mais suporte para as mães, principalmente com terapia, com terapia com psicólogo, com fazer um plano terapêutico para as mães também, porque é muito difícil. Imagina. Quanto mais a gente, não adianta eu só dar terapia para as crianças e as mães viverem à margem, né? Porque elas estão super, super exaustas. As famílias sofrem muito, né? Sofre muito. Mas eu penso que a gente tem que ressignificar, né? Eu falo que o autismo no meu filho modificou a minha vida, fez assim com a minha vida. Te transformou em Eu outra era pessoa, outra né? pessoa, Eu era outra pessoa, eu tinha outras lutas, eu tinha outras prioridades. E aí eu falo assim, Raiane, você em algum momento já se perguntou por que comigo? Né? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Raiane, você não fica frustrada com Deus? Por que com você? Por que não comigo? Né? Tem tanta gente aí que passa pela mesma situação. Acho que Por todo eu mundo sou deve se perguntar, diferente? muita gente deve se perguntar por Sim. quando Eu passa. nunca questionei Deus, nunca passou pela minha cabeça, por que comigo? Por que não comigo? Né? Ele tá me usando. Sim. Assim, graças a Deus. Eu entendi que tinha um propósito pra minha vida com o autismo do meu filho. E eu abracei esse propósito e trabalho nesse propósito há 3 anos. Eu tenho muito orgulho de dizer que, apesar de todos os problemas, e foram muitos, muita gente dando, né, porrada, muita gente atacando, muita gente tentando ganhar vantagem, eu consegui desviar disso tudo. Eu tenho uma diretoria maravilhosa que me apoia em tudo. Eu falo que hoje, o grupo que está na diretoria hoje, porque muitos saíram, né? Pessoas que não tinham o mesmo propósito que a gente saiu, graças a Deus, eu louvo a Deus porque saíram. Mas quem tá hoje, quem continua, quem permanece, e vai continuar porque a gente tem eleição sábado. Ah, é? Sábado é a nossa eleição para mais um triênio, né? Da presidência da APAI. Quem permanece esteve do meu lado e continua do meu lado e entendeu o propósito. Quantos anos são 3 anos. 3 anos, né? O mandato é de 3 anos. Eu posso vir novamente, que eu venho agora. E aí depois vão andar com as próprias pernas, vai vir outro presidente. Entendi. Mas a gente vai preparar São 2 mandatos, né? São 2 mandatos. Aí eu não posso mais vir nem como presidente, se eu não me engano, nem como vice. Entendi. Eu não tenho certeza dessa segunda formação. Entendi. Mas assim, é cansativo. Eu falo que hoje a PAI demanda mais do meu tempo do que o meu filho. Por incrível que pareça. É o segundo filho, né? Você tem, porque na verdade são vários filhos que você tem lá na PAI, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Todos os problemas menores que sejam, eu vou ligar pra Raiane. A Raiane tem que decidir. E aí, às vezes, assim, eu sou muito direta, né, na minha fala. Às vezes até parece que eu sou meio grossa. As pessoas, a Raiane é grossa, a Raiane é ignorante. Eu não me considero ignorante, não. Eu me considero direta. Às vezes eu explodo, óbvio, mas eu tento reconhecer sempre e pedir desculpa para as pessoas. Semana passada a gente recebeu aqui a Carol, né? Que ela é psicóloga aqui do CATS e ela é cega. E aí ela falou muito, assim, durante a entrevista dela, ela falou que às vezes as pessoas procuram ela só para desabafar, né? Só para conversar, precisa de alguém ali para ouvir. Você passa por isso também lá na PAI? O tempo todo. Então, as pessoas, principalmente mães, né, de pessoas com autismo, pessoas com deficiência, elas têm uma luta externa na luta por direitos e elas têm uma luta interna, né? E normalmente elas procuram muito a gente para as duas coisas. Mas a interna é o que mais mexe com a gente, com a nossa estrutura.
Porque se a pessoa chegar, Rayane, eu tô precisando da entrada no Vale Social do meu filho, da entrada no BPC do meu filho. Eu vou estar com uma listinha lá e vou falar aqui, você vai fazer isso, 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 Essa isso. orientação pra pessoa, né? Consigo orientar a pessoa e tchau. Uhum. Mas quando a pessoa traz o peso o que eu faço, que ele tá fazendo isso, ele regrediu nisso, a gente acaba entrando na questão da empatia e a gente absorve, né, pra gente. Por isso que eu falo que a pai demanda mais da minha energia do que o meu filho, porque você acaba entrando no problema Uhum. de todas as famílias que estão ali, tentando resolver o problema de todas as famílias. Mas faz parte, né? Eu acho que faz parte do propósito, É. né? De melhorar a vida das pessoas é muito bom. Não, e que bom que você, como você falou, tem surgido várias APAES pelo Brasil todo, né? Porque assim, a gente vê que até uns anos atrás, vamos botar em uns 10, 15 anos atrás, a gente não ouvia muito falar de autismo, né? Sim. A gente não assim, eu lembro que quando eu era jovem, né? Essa palavra autismo, ela nem existia. As pessoas não falavam. Se falava, deveria ser muito ali no nicho científico e tudo, porque Era um eu tabu. não lembro, era um tabu. E assim, aí a gente vê de uns anos pra cá que houve uma explosão muito grande, né? De diagnósticos, Sim. né? E assim, eu queria que você falasse primeiro o que que é o autismo e o que que você acha que, que causa isso, ou que, assim, já tem algum estudo que diz se tem alguma coisa que provoca isso? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É um transtorno neurobiológico. Uhum. Vamos deixar clara essa parte, porque muita gente confunde o transtorno do espectro autista, os transtornos do neurodesenvolvimento, com transtornos psiquiátricos. São duas coisas diferentes, né? Autismo se trata com habilitação e reabilitação. Ah, Rayane, trata autismo no CAPS? Não é o local correto para tratar autista. O local correto para tratar autista é centro de habilitação e reabilitação. Ainda que você também precise fazer o acompanhamento com o psiquiatra ou o neuropediatra, e ainda que você precise fazer terapia com a psicóloga, mas você tem que fazer outras tantas terapias, porque é um transtorno neurobiológico, ele tá ali, né? É, E, Rayane, por que que você acha que o que que você acha que causa autismo? Eu não sei. Eu Ainda não sei. tem um estudo que cravou Existem isso, né? vários Vários. estudos, né? Existem estudos que já estão bem avançados, existem estudos que já caíram por terra, de, por exemplo, o Tilenol causa autismo. A mãe toma Tilenol na gravidez, né? Teve até uma fala agora do Trump recentemente, né? O Tilenol causa autismo. Isso caiu por terra há muito tempo. Tiveram estudos comprovando que não. Então, assim, eu acho que ainda tem muito estudo para vir. O que eu acho que mudou de 10 anos para cá é que, primeiro, a gente tem a internet, né, que globalizou tudo. Sim. A As pessoas, informação, né? as pessoas estão mais dispostas a falar. Né, o Instagram veio para as pessoas se manifestarem mais, para contarem mais das rotinas dela. Isso é bom e é ruim, mas para isso eu acredito que as pessoas começaram a militar mais e defender seus direitos mais na internet. Isso propagou mais, né? A Trouxe mais luta gente pra causa, né? trouxe mais gente para a causa e começou a ter mais diagnóstico por conta de a palavra que eu vou usar. O autismo ele é neurobiológico, mas existe uma incidência de passar de geração para geração. Genético. Genético. Muito obrigada. É. O autismo é genético, né? Ele não é hereditário, mas ele é genético. Então, os genes do autismo tá ali e você pode nascer autista ou não. Pode só ter ali fenótipos do autismo, mas que não transformam você em autista. Então, eu acho que com a mudança de ambiente, a questão da nossa alimentação, que hoje é quase tudo industrializado, com a questão da poluição, acho que tudo isso fez com que causasse mais autismo. É um achismo, tá, gente? Eu não sou cientista, Uhum. mas eu leio muito, eu estudo muito essa parte, e eu acho que é isso. Um exemplo, você falar, eu não conhecia ninguém na escola, Sim, quando era você via novo. muito Aham. falar. Você conhecia, ele só não tinha um Só não diagnóstico. tinha esse nome também do autismo, né? Porque eu não É. lembro dessa palavra quando. Você tem muitos amigos da época da escola, eu vou te falar. Você tem um amigo, lembra aí na tua cabeça de algum colega que as pessoas olhavam e falavam, nossa, aquele menino é estranho. Sim, com certeza até. Não tem vários? Sim. Talvez ele era um autista não diagnosticado. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa autista. Tenho um diagnóstico há 1 ano e meio, mais ou menos.
eu precisei fazer uma avaliação neuropsicológica bonitinha, né? A neuropsicóloga fez vários testes, mais de 20 testes diferentes comigo. E algumas pessoas ainda questionam. Eu não falo pra muita gente, né? Agora eu tô Aham. falando. Agora todo Agora mundo vai todo mundo saber. vai saber. É, mas eu não falo pra muita gente. Quem trabalha comigo sabe. Minha família sabe. Meus amigos próximos sabem. Algumas pessoas falam: ah, você é autista? Sou. Eu sou um autista nível de suporte 1 com TDAH. Eu tenho diagnóstico de TDAH desde novinha. Tratei a vida inteira depressão e ansiedade. E na verdade não era depressão e ansiedade. Minha avaliação neuropsicológica tá lá clarinha. Não tenho ansiedade, não tenho depressão. O que eu tenho é autismo e TDAH. E eu sempre fui a pessoa estranha, a pessoa brigona, a pessoa que sem paciência. Era vista assim pelos meus colegas que estudavam comigo, né? A Rayane é barraqueira. A Rayane, na verdade, ela tem um índice de paciência dela muito pequena. Curto, né? O pavio curto dela é por conta do autismo. Então, assim, talvez você conheça muitas pessoas que você considerava uma pessoa estranha, às vezes era uma pessoa muito quieta, introspectiva, ou era muito brigona, muito explosiva. E você fala, nossa, mas aquela pessoa era muito estranha. E se você pensar assim, nossa, eu acho que ela tem umas características, hein? Eu acho que ela, se ela fizer uma avaliação neuropsicológica, ela vai fechar o diagnóstico. Como é que Então é se isso. trata isso? Assim, eu, pelo menos, eu acho que tratar não é palavra, mas como é que você lida com isso no dia a dia, né? Como é que. Eu, especificamente, ou É qualquer isso, pessoa? você, né? Então, eu preciso fazer terapia, né? Uhum. Pô, minha psiquiatra vai brigar comigo, porque já mandou ir pro psicólogo 2 vezes e eu não consigo marcar psicólogo. Na verdade, eu tenho apego, né? O autista tem muito isso. É. Tem dificuldade de mudança. E eu tenho essa dificuldade de mudança. Eu tive uma psicóloga, que eu não vou falar o nome dela, que ela vai brigar comigo. Ela parou de atender, porque foi fazer um curso, aí depois ela engravidou, aí teve filhos, nunca mais voltou a atender. E eu não consigo. Eu até fiz terapia com mais 2 psicólogas depois, mas eu não consegui manter, porque eu fico naquela de, ela não é igual a Carol. Entendi. Não é É outra, eu acho que é Carol. outra Carol. Eu fiquei muito apegada e eu não consigo mudar. Tô tentando encontrar uma psicóloga, mas eu preciso, porque assim, Uhum. tem momentos que eu explodo. Teve um momento recente que eu falei pra minha psiquiatra, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso aumentar a dosagem do meu remédio, porque eu vou matar alguém na rua. Sim, porque pro adulto a gente consegue controlar mais, né? E eu sou nível de suporte 1, então assim, é mais fácil de conviver. E eu, depois do diagnóstico, eu consigo sair dos locais e das situações que eu sei que eu vou explodir. Eu já tive algumas crises antes e eu não entendia que era uma crise. Hoje eu consigo identificar, caramba, eu vou ter uma crise. Vou sair daqui. E saio. Então, por isso que eu falo que é muito importante, mesmo se a pessoa tem dúvida que ela pode ser autista ou não, Uhum. ela fazer uma avaliação neuropsicológica para definir, sou ou não sou, para ela conseguir se autoconhecer, esse autoconhecimento, né? Não Que isso deve mudar a vida da pessoa, né? muda. Eu tive um processo aí de 1 ano, praticamente, para entender que eu realmente, não, eu sou autista. Uhum. Porque você consegue identificar essas situações, né? E aí você, olha, eu, por exemplo, quando eu peguei o diagnóstico, eu lembro que eu fiquei muito emotiva na semana, e aí eu comecei a lembrar de situações que passaram na minha vida desde a infância, Uhum. que eu explodia, e eu não entendia por que que eu explodia, aí eu comecei a ter remorso das situações. Entendi. Caramba, mas se eu tivesse feito diferente, passei um processo, mas tudo é processo na vida, né? Uhum. Principalmente essa parte psicológica. E eu então acho importante. Para a criança, quanto mais cedo você começar o tratamento, melhor. Por que que eu tô falando isso? Um autista que é diagnosticado com 2 anos de idade, ele vai ter muito mais chance de ter uma vida plena, desenvolvida. Ele não vai deixar de ser autista. Ah, ele não tem mais as características do autismo, ele deixou de ser autista. Não, ele vai continuar sendo autista. Só que ele conseguiu desenvolver todas as habilidades dele, assim como uma criança típica, né? Uhum. E quanto mais cedo, melhor. Eu conheço crianças que nunca fizeram tratamento, foram começar a fazer tratamento com 8 anos de idade. Ah, desenvolveram bem? Desenvolveram. Mas não como uma criança que começou o tratamento com 2 anos. Entendi. Por isso que a gente luta tanto para ter atendimento precoce. Para quanto mais cedo começar o tratamento, com mais cedo ser diagnosticado, melhor. Ah, eu tenho dúvida que o meu filho de 2 anos está tendo atraso no desenvolvimento, mas eu não quero levar no médico, não quero descobrir o diagnóstico dele. Porque também tem muito isso, né? Intrinsecamente as pessoas têm medo de um diagnóstico. Na dúvida, se o seu filho pode ser ou não autista,
dê terapia para ele como se ele fosse. Porque terapia não vai fazer mal para ele. Sim. Agora, a ausência de terapia para um autista faz mal. Assim, com quantos anos que é assim, um mínimo, né? A partir de quantos anos Não uma existe. criança não existe? Não existe. Não tem Hoje não uma regra existe. pra isso. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, tinha ali. Pediatra, principalmente. Você ia no pediatra? Meu filho foi diagnosticado com 4 anos e 11 meses. Ai, e ele é nível de suporte 2. Ai, por que ele foi diagnosticado tão tarde? Porque toda vez que eu questionava o pediatra, era a mesma frase. Calma, mãezinha, cada criança tem seu tempo. E esse cada criança tem seu tempo, meu filho foi diagnosticado tarde e teve vários atrasos. Ele teve muitos atrasos por conta desse diagnóstico tarde. Porque se o médico tivesse a consciência que hoje a maioria dos médicos, graças a Deus, estão tendo de ele tá tendo atraso aqui, aqui, aqui. Mãezinha, vamos levar ele para terapia e lá na terapia a gente vai avaliar para ver se ele é ou se ele não é. Pode ser que ele seja autista, pode ser que ele seja TDAH. Talvez seja só excesso de tela, talvez seja só comportamental por conta de alguma questão familiar. Mas na dúvida, manda para terapia, porque ele vai desenvolver. Se ele não for autista, ótimo. Se ele for autista, ele está desenvolvendo as habilidades dele. Mas hoje eu conheço o caso de criança que com 6 meses já foi diagnosticada. 6 meses. Com 6 meses. Assim, teve um pré-diagnóstico, né? Provavelmente ele é autista, vamos mandar para terapia, vai começar as terapias dele, e lá na frente a gente fecha ou não o diagnóstico. É assim, e para fazer esse diagnóstico, a gente sabe que assim, a grande realidade do Brasil são pessoas com uma dificuldade financeira, né? Pessoas já de uma classe mais baixa, morando em lugares difíceis. Sim, vulnerabilidade. Isso, e a gente precisa muito de uma rede de um apoio, né, dos governos, né? Sim. Governo municipal, estadual, federal. Isso só para contextualizar. Agora no último dia 30, teve o caso do rapaz que entrou dentro de uma jaula, né? Entrou dentro de uma jaula de uma leoa lá na Paraíba, e a leoa atacou ele e acabou matando ele, né? E aí, algumas horas depois que saiu esse vídeo, o vídeo viralizou, a conselheira tutelar que cuidava desse rapaz, ele já era maior de idade, mas ela cuidava dele já havia, acho que 8 ou 10 anos. E aí ela falou que ele tinha problemas psiquiátricos, e ela tentou, falava, né, pro estado, ó, ele precisa ser internado, ele não tá num momento bom, ele não tem plena consciência do que ele falou, do que ele faz. Ele, por exemplo, ele tinha 16 passagens pela polícia, e toda vez que ele saía, ele falava, não, eu vou voltar, eu vou voltar pra cadeia, eu quero voltar pra cadeia. Então, assim, ele não tinha muita Nossa, essa noção, né? eu E fiquei aí, sabendo. e aí ela explanou isso e colocou isso no debate, né? Da falta de, às vezes, de importância que os governos dão, né, para esse tipo de caso, né? E como é que é aqui em Guapi essa rede de apoio de governo? Eu vou te falar que alguns anos atrás a gente não tinha, né? Eu acho que melhorou muito. Melhorou drasticamente. Nos últimos 3 anos, e isso eu posso afirmar com muita convicção, nos últimos 3 anos a realidade do atendimento para a pessoa com deficiência autista é outra, né? Eu falo com orgulho que hoje eu acho que é uma das cidades mais inclusivas do estado. Estão sendo criadas muitas políticas públicas, a gente está conseguindo organizar, as secretarias estão conseguindo se comunicar melhor. Foi criada esse ano, né, a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Sim. Que é um avanço muito grande, a maioria das cidades não tem. Então, eu acho que é tudo uma questão de prioridade. Mas aí eu falo muito da importância da militância e da luta das famílias. Eu estou ajudando um município eu acho que é a região serrana ali, eu não tenho certeza. Eles querem fundar uma PAI e precisam do apoio do poder público, né? E aparentemente o poder público não queria ajudar, porque achava que era uma questão política. E eu marquei uma reunião, fui lá, conversei com o prefeito junto com os pais, e ele se propôs a ajudar. Mas se essa família essas famílias não se unissem e fossem lá lutar pelo direito delas, ia passar batida. É uma cidade que tem uma profissional fono em um lugar, uma psicóloga em outro lugar, uma terapeuta, uma TO em outro lugar.
Não é um local próprio para atendimento. Mais de 500 crianças autistas na cidade. Caramba. E não tem um local próprio para atendimento. Então, assim, eu entendo que o poder público, o papel é do poder público de fazer isso, mas se as famílias não procuram o poder público e falam, olha, tá aqui, nós temos essa quantidade de famílias aqui e eu preciso que seja feito. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? A gente lutar e receber. Entendi. Então, assim, eu acho que nos últimos 3 anos, o API mudou drasticamente. Hoje a gente tem uma política de inclusão muito melhor. Nas escolas, não tenho nem o que falar, né? Graças a Deus melhorou muito. Como é que funciona, né, essa rede de apoio? E existem alguns profissionais que cuidam de crianças autistas, né, na escola. Conta pra gente como é que E funciona. PCD, né? Aham, PCD, né? Então, saiu um decreto novo, né? É o 686 de 2025 agora, do 12686, do governo federal, que mudou isso, mas parece que ele vai ser revisto agora. Inclusive, a Pai Brasil participou dessas reuniões para conseguir reverter esse decreto, que foi um decreto absurdo. A meu ver, pior coisa que o governo Lula fez. Um decreto absurdo. Uhum. Mas atualmente, a legislação, porque decreto não Sim. é a legislação, né? É um decreto. Ele não tem a força que uma lei tem. Ele está abaixo. Ele é para regulamentar a lei. A legislação, nós temos 2 legislações que versam sobre isso. Que é a lei Berenice Piana, específica dos autistas, né? Que é a lei de proteção do direito da pessoa com autismo. E temos a lei brasileira de inclusão. Na Lei Brasileira de Inclusão, existe um profissional chamado profissional de apoio escolar. Para que serve esse profissional? Para atender as pessoas com deficiência nas escolas que precisam de apoio. Raiane, é apoio pedagógico? Não. Apoio de precisa ir ao banheiro, precisa se alimentar, precisa se locomover. Cuidar mesmo ali daquela criança. Tanto que o nome é profissional de apoio escolar. É para apoiar a criança ali dentro da escola. A lei Berenice Piana, ela traz o acompanhante especializado. Ah, Raiane, quem é o acompanhante especializado? O acompanhante especializado para criança autista é um profissional especializado, que está ali para dar o suporte pedagógico para aquela criança. Não só pedagógico. Na verdade, o acompanhante especializado é para lidar com o autista dentro da escola para as demandas do autista, né? Porque às vezes não é só a parte pedagógica, mas ele também precisa trabalhar o comportamento dele na escola. Então, são 2 profissionais diferentes. Hoje, o Guapimirim tem os 2. Né? Aqui, eu acho que, se eu não me engano, eles chamam de mediador, que é o acompanhante especializado. E, se eu não me engano, não é só para autista. As crianças com deficiência que têm necessidade pedagógica também tem esse profissional. Mas nós temos os 2 aqui em Guapi, o apoio escolar e o acompanhante especializado. Aí vem o decreto e meio que une os 2 num só e não exige o decreto federal, né? E não exige que tenha especialização. Então, para mim, foi uma aberração aquele decreto. Mas, graças a Deus, eles parece que vão modificar agora, né? A Pai Brasil está lá lutando com outras instituições também. Entendi. E o que você acha que falta ainda para a gente avançar nessa causa? Primeira coisa que falta é conscientização da população, né? De parar de achar que autismo é coitadinho e de que só existe autista criança. Eu falo muito disso, da importância de se criar políticas públicas a macro. Não adianta a gente só criar política pública para criança autista e esquecer que essas crianças crescem, né? Hoje nós temos uma demanda gigante de autistas aí de 8, 10 anos. Daqui a 10 anos eles serão adultos. Sim. E o que vai acontecer com eles? A gente tem que criar política pública para inserção no mercado de trabalho. A gente tem que criar política pública para crianças que só tem um familiar, por exemplo, só a mãe cuidando. Porque quando essa mãe morrer? Quando eu falo, por exemplo, o autista nível de suporte 3, que depende exclusivamente de cuidado, e só tem a mãe. Quem é que vai cuidar dessa criança quando essa mãe morrer? A sociedade não está pensando nisso, sabe? Então, a gente tem que criar política pública a longo prazo para isso. Para mim, hoje, o que falta para melhorar mais é conscientização da população. Entendi. E eu falei isso até no meu discurso no dia da Fundação da Pai, de hoje eu tenho um filho autista e você não tem. Amanhã você pode ter um filho autista, ou um filho com deficiência, ou um neto com deficiência. Você hoje não é uma pessoa com deficiência, mas amanhã você pode ser, porque você pode atravessar a rua e ser atropelado e se tornar uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala de política pública para a pessoa com deficiência,
A gente está falando de política pública para a pessoa. É qualquer pessoa. Porque hoje você não tem deficiência, mas amanhã você pode ter. Então você tem que pensar nisso. Sim. Né? As pessoas nunca pensam nisso. Nunca. Elas sempre pensam. Você não ouve debate sobre isso. Coitadinho de fulano. Quando você, por exemplo, vai arrumar lá a calçada em frente à sua casa, você pensa que um cadeirante vai passar ali, que ele precisa de uma rampa, que não pode ter um degrau? Porque você não é cadeirante. Mas se você já parou para pensar que você pode virar um cadeirante, aí você vai ter que fazer toda aquela adaptação? Por que não fazer aquela adaptação para as pessoas cadeirantes conseguirem passar ali? É importante mais essa discussão. É isso. E assim, a gente aqui, você falou que o Guapi melhorou muito, né, nos últimos 3 anos. E a gente tem aqui o Fantástico Natal de Guapi, né, que é considerado o maior Natal gratuito e inclusivo do estado, né, e que agora também tornou-se, acho que foi aprovada uma lei que transformou o Natal como patrimônio cultural, né, do estado. Fala pra gente como é que funciona essa acessibilidade, né, e toda essa rede de apoio que o Natal dá para os visitantes que são autistas e PCDs. Esse ano parece que vai ser diferente, eu não tô por dentro, né? Parece que vão criar um outro método de atendimento lá. É Jolden e Frank que estão junto com o Léo, né? Com o secretário. Os secretários que estão cuidando. Eu não participo dessa parte. Mas eu vou te falar, primeiro ano de Fantástico Natal, que teve a parte de inclusão, eu fiquei muito emocionada vendo aquelas crianças tendo acesso. Tinham crianças da PAI ou crianças do grupo do Ágape, né? Porque a gente ainda tem um grupo e não tem vínculo com a PAI. Dizendo, eu nunca tinha levado meu filho para ver a árvore de Natal e eu levei meu filho esse ano porque tinha a hora azul, que é uma hora antes do evento, abre exclusivamente para pessoa com deficiência e autistas. E foi tão gratificante, é tão bom ver esse trabalho sendo realizado. Pessoas vindo de todos os lugares do estado para ver. Eu tô indo para lá porque tem a hora azul e eu vou conseguir levar o meu filho para ter acesso e brincar nos brinquedos e ver o Fantástico Natal sem a barulheira que é com pessoas típicas. Foi muito importante. O Fantástico Natal virou patrimônio cultural na LERJ, se eu não me engano, tem umas 2 semanas que foi aprovado, né? O Júlio está fazendo uma política incrível. O Júlio é militante da causa da pessoa com deficiência. Ele não é deficiente, não tem deficiência, nem tem filho com deficiência, mas ele abraçou essa causa. Eu tenho muito orgulho, eu trabalho com ele, eu tenho muito orgulho de dizer que o trabalho que ele faz está sendo excepcional. Sabe? É o deputado com mais leis da pauta da pessoa com deficiência hoje na LERJ. Que legal. Então, você vê que quando se tem vontade, né, as coisas caminham, né? Escuta, né? A importância de um político escutar as famílias. Aí ele consegue. Ele é muito querido, né? Assim, ele vai em Teresópolis, no TEI, as famílias do TEI são apaixonadas por ele, aqui em Guapi, né, nos municípios que ele corre. E ele para ouvir a demanda da família. E dali, é muito engraçado, porque, por exemplo, eu estava em Paraíba do Sul com ele no Tchacolê que nós fizemos lá, e do nada ele falou, Raine, vem aqui. Eu fui. Ele falou, olha, eu quero que você me ajude a montar uma lei assim, 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 para atender isso aqui. Ele tinha acabado de conversar com uma mãe sobre aquela situação. Aí eu falei, tá bom. Aí eu anotei, eu pensei, cara, ele escuta, e na cabeça, ele tá escutando a pessoa, e na cabeça dele ele tá ali montando. Não dá pra fazer uma lei assim. Tá tendo a ideia, né? Isso é tão bom. E a importância de todos os políticos fazerem isso, escutarem as famílias. Sim. Porque eu falo que a família é onde tudo acontece, né? Se a gente não parar para ouvir as famílias, para entender a demanda, e essa demanda é uma demanda macro, não vai funcionar. Mas graças a Deus é que está funcionando muito bem. Tenho muito orgulho de falar que o Guapi está sendo uma cidade verdadeiramente inclusiva. Tem muita coisa para melhorar ainda, óbvio, mas é uma construção diária e a gente está de parabéns. Que bacana. A gente vê que você é uma pessoa que se esforça muito, que se dedica muito a essa causa, né? E quando você faz um trabalho que você gosta, que você se identifica, né, ali, as coisas progridem. Eu queria que, assim, a gente já está chegando aqui ao final do nosso papo, muito legal, informações muito valiosas. Eu queria que você deixasse, né, para quem quiser ajudar a PAI, para quem quiser contribuir, deixar endereço, telefone, para as pessoas entrarem em contato, quem quiser. A PAI hoje fica na Rua Caramuru 285. Nós vamos começar agora a partir na solenidade, né, que vai acontecer na quinta-feira de entrega de medalhas para os nossos
As empresas que nos ajudaram, inclusive a Folha Metropolitana vai receber essa medalha. Muito obrigado. Fiquei muito feliz quando você indicou a gente. Fiquei muito feliz mesmo. E pode contar com a Folha, tá? A Folha tá aqui para Eu ajudar a agradeço PAI todo de o trabalho que coração. a gente faz lá, vocês ajudam a gente. Hoje, a PAI vive exclusivamente de doação, né? Sejam das empresas, sejam de pessoas físicas. E aí a gente vai inaugurar, agora já era para ter a gente desde o começo do mandato, mas a gente não conseguiu organizar a documentação. Ser sócio contribuinte. Você pode contribuir mensalmente com uma taxazinha de R$ 30 por mês, mas tem que fazer o cadastro, né, se filiar lá na PAI e contribuir todo mês. É muito importante, vai ajudar essas famílias. Hoje nós temos 12 profissionais, temos profissionais, né, cedidos pela prefeitura, em parceria com a prefeitura. Nós atendemos uma demanda de 119 crianças, a última atualização foi essa. É porque sai uma criança, já entra outra, né, que a gente Entra tem outra. fila de espera. Imagina. O nosso trabalho é um trabalho de suma importância. Então, quem puder contribuir, é só ir lá. Ou entrar em contato no nosso Instagram. Nosso Instagram tem nossos dados, tem nosso Pix, tem tudo bonitinho. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, vou deixar o comentário fixado aqui no nosso canal, para o endereço, com Pix, com telefone de Show. contato, para quem quiser entrar, só, ó, vai ficar aqui embaixo o primeiro comentário, tá? E Raiane, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, Eu tá? que Foi um agradeço. papo muito legal, muito esclarecedor. Desculpa a sua Parabéns. acelerada. Não, tá ótimo. Parabéns pelo trabalho, tá? Sucesso lá na PAI. E você que nos assistiu até agora, aproveita e se inscreve aqui no canal, tá? A gente tá precisando de muito seguidor, clica aqui, deixe seu comentário e se puder também compartilhe com o amigo. Até a próxima semana com mais um papo aqui no podcast do Folha Metropolitana. Até lá!